Isso é impossível fazer na ordem de 88. Não, na ordem atual só tem um jeito. É pegar essa merda, rasgar, tacar fogo. O presidente Getúlio Vargas teve um momento muito feliz. Eu defendo o patrimonialismo, Batista. E explico. Tem um jeito só de você conter a burocracia. É você ter o líder forte. O líder forte impõe autoridade sobre a burocracia e impede que a burocracia ganhe essa monstruosidade. Não. Batista, vai morrer você, vai morrer eu, vão morrer os nossos filhos, nossos netos, e vai ter algum autor esquerdista aleatório dizendo que o Império Americano tá prestes a cair. Sim. Tá muito longe disso, não vai acontecer. Tá começando o segundo episódio do A Jornada Podcast. Para você que não me conhece, meu nome é Matheus Batista, eu sou vereador em Joinville, mas esse é meu primeiro emprego. Meu segundo emprego é ser um curioso compulsivo e por isso que eu inventei esse podcast aqui, com uma desculpa para falar com gente mais inteligente do que eu e ficar tirando umas dúvidas aí sobre a minha jornada de estudos. Então hoje eu tô aqui com o autor do melhor discurso já feito num congresso da MBL, Eduardo Bisotto. E aí, Bisotto? Como é que Sim, foi sensacional, à altura dos melhores discursos da história. Eu não sei em qual patamar ele entra, mas eu imagino que fique alguma coisa entre Churchill, We Never Surrender e o Fidel Castro, aqueles discursos intermináveis. É alguma coisa no meio dos dois. Foi bizarro mesmo, foi bizarro. Mas é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar de um tema que eu tava, assim, teve vários temas que eu tive em mente pra falar com o Bisotto, né? Eu discutindo ali com a equipe o que a gente ia conversar, o que a gente ia trocar ideia aqui. A primeira ideia era falar só sobre Constituição de 88, que a gente vai entrar nesse tema aqui, obviamente. Mas, como vocês viram aí no título, o tema que a gente decidiu, e a questão é que, tipo assim, eu conversando com o Flávio ali é teu fã, tá? O Flávio, ele falou, a gente conversando, não, acho que a Constituição de 88 ficaria melhor pra conversar com o Bisotto. Eu falei, cara, a real é que assim, ó, se eu botar qualquer tema pro Bisotto falar, ele vai ficar falando lá por 3, 4 horas se deixar. Então eu vou falar do tema que eu tava em mente na cabeça pra falar com ele, que é o seguinte, que é um tema que eu tô me perguntando ultimamente bastante, que é o seguinte, se a democracia liberal, ela é compatível com o Brasil. E seja lá o que significar o Brasil em si, o povo brasileiro, a cultura, a estrutura política, enfim. E eu quero dividir o podcast em 6 partes. O primeiro é se o liberalismo fracassou, a ordem democrática liberal fracassou. Aliás, em 5 partes. Eu ia perguntar primeiro o liberalismo, depois a democracia, mas vamos juntar a democracia liberal logo. Depois é se o Brasil fracassou, ou essa ordem pós-Pacto de 88 que fracassou. Se a gente é realmente uma democracia liberal, a gente só finge que é só estético. O que é o Pacto de 88 e se a gente está esperando um novo 31 de março. Então, enfim, vamos começar primeiro com se a democracia liberal acabou. O que você acabou, fracassou, se isso vai mudar no mundo. Porque assim, o ponto é que desde das revoluções burguesas, desde que o Estado-nação, o modelo Estado-nação foi criado, começando lá com Maquiavel, passando por Hobbes, e aí, enfim, tudo que foi criado nesse mundo moderno, se essa ordem tá para ser quebrada ou se não, se há algumas contradições aqui e ali que vão ser reformadas. Vamos como Jack Stripador, Batista, vamos por partes. Eu defendo que o fazer político, especialmente no Ocidente, no resto do mundo ele aliás, no resto do mundo ele nunca mergulhou nessa ilusão que o Ocidente caiu. Ele precisa passar por uma desteorização da política. É teoria demais para praxis de menos, para usar um termo do Marx. Não o operador desse podcast, o velho barbudo cheio de furúnculo na bunda, o outro. O Marx falava que a praxis é o critério da verdade e ele estava certo. No final do dia, o que me interessa é a realidade. Não me interessa o que escreveram sobre a realidade. Você mencionou alguns autores, Maquiavel, Hobbes, os autores que definem o mundo moderno. Esses caras escreveram sobre o que eles viam. O Maquiavel, a grande qualidade dele, do Hobbes também, a grande qualidade dos caras bons é escrever sobre o que vê, não inventar sobre o que não vê. Eu defendo uma tese, Batista, que o mundo ocidental, o que hoje a gente chama de mundo ocidental, que é basicamente um mundo influenciado pela cultura greco-romana. Sim. O mundo ocidental, ele tem 2 grandes correntes, só 2, mais nenhuma. Platão e Aristóteles. Faz 4, 5 mil anos que o mundo se debate entre Platão e Aristóteles. Perfeito. O Aristóteles, quando ele escreve sobre política, o que o Aristóteles escreve? O mundo como ele é.
A aristocracia funciona assim, quando ela degenera, ela vira oligarquia. A república funciona assim, quando ela degenera, ela vira democracia. A monarquia funciona assim, quando ela degenera, ela vira... E assim vai. Ele quer entender o mundo como ele é, não como deveria ser. Sim. Aristóteles formou Alexandre o Grande. Sim. Porque ele estava preocupado com o mundo real. Ele não estava preocupado com teorização, com idealização. E o próprio Platão, ele foi tentar fazer as coisas dele, foi lá pra... É essa a diferença do Platão para ele. O Platão não quer entender o mundo como ele é. O Platão escreve a República para dizer como o mundo deveria ser. Sim. O mundo ideal é isso. Sim. É o ditador filósofo, é um grupo de intelectuais que vão se reunir e vão fazer o mundo ser como ele deveria ser. Que aí, na prática, a praxis política do Platão, ela meio que fracassou, né? Ele foi tentar dar uns golpes lá. O próprio Maquiavel fracassou, é outro fracassado. Sim. Quem leva o Maquiavel a sério demais acaba se fudendo, porque o cara nunca ganhou uma na vida. E ele se propõe a orientar um príncipe vencedor. Sim. Perceba e vai ir a petulância do cavalo. É clássico de intelectual isso. Eu fracasso em tudo. Tem uma frase da cultura popular brasileira que fala: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Sim. E na teoria política tem muito isso. Os caras que estão ensinando, eles não sabem. Então a pergunta é, a ordem liberal fracassou? Que ordem liberal? Nunca existiu uma ordem liberal. Em que momento que essa ordem liberal existiu? Me cita. Tá. Em termos de ordem liberal, é que assim, talvez a gente esteja falando mais do modelo de Estado-nação, então, que a gente divide a política... E que, cada um se organizou do seu jeito. Cada um tem uma cultura política própria. Cada um tem um fazer político próprio. Nunca houve um padrão. O que você está chamando de ordem liberal, Batista, é o seguinte. É o que acontece no pós-1945. É muito recente. Termina a Segunda Guerra Mundial. Fizeram o pacto lá de Alta. Stalin fica com o leste europeu e o lado oriental da Europa. Os Estados Unidos e a Inglaterra ficam com o resto. Sim. Aí o que nós chamamos de ordem democrática liberal ficou no resto, né? Nessa parte nossa aqui do Ocidente. Sim. Pois bem, ela não é uma ordem democrático-liberal. Ela é uma imposição de forças vencedoras de uma guerra que disseram o seguinte: agora vocês que estão sob nosso controle, isso inclui a Alemanha, isso inclui a França, isso inclui vários países ali, vocês vão agir como nós mandamos que vocês ajam. Sim. E vocês vão reproduzir a nossa ordem. Ordem liberal não existe. O que existe é uma ordem política anglo-saxã que, pela hegemonia militar e política do Império Americano pós-Segunda Guerra Mundial, e em parceria com os britânicos, e aí no âmbito da OTAN, aquela coisa toda, estabeleceu sua ordem como um modelo ideal a ser seguido. Sim. Mas assim, é imposição humano-militar. Não é um negócio que surgiu ao natural. Não é que a Alemanha chegou à conclusão, a República Federal da Alemanha, que era a parte ocidental. Não, tem força americana aqui mandando que a gente se organiza assim e assim. Sim, então, beleza. É uma ordem que ela é lastreada em poder militar dos Estados Unidos. Imposição, como sempre foi ao longo da história entre países. Perfeito. Conflitos, quem for mais forte manda, quem for mais fraco obedece. Sim, perfeito. Mas e aí que tá, essa ordem que é imposta por esses países hoje hegemônicos, pelo menos numa parte do mundo, ela tá para ser quebrada ou... São duas coisas distintas. A governança está para ser quebrada. Esse modo de que todo mundo vai se organizar do mesmo jeitinho, sim. O poder do Império Americano, não. Há uma ilusão... Não há queda do Império Romano. Não. Batista, vai morrer você, vai morrer eu, vão morrer os nossos filhos, nossos netos, e vai ter algum autor esquerdista aleatório dizendo que o Império Americano está prestes a cair. Sim. Está muito longe disso, não vai acontecer. Mas o negócio de impor governança, porque em algum momento isso vai esbarrar na realidade. A ocupação americana na Europa dura desde 1945, nós estamos em 2025, são 80 anos, é isso? Sim. 80 anos de ocupação. Uma hora isso vai esbarrar na cultura alemã. Os alemães, culturalmente, são avessos a essa ordem de parlamento, primeiro-ministro, governança, fazer alternância de vez em quando. É contra a cultura deles. Como é contra a cultura dos italianos, como é contra a cultura dos portugueses. O europeu, do modo geral, cada um a seu modo, mas vamos lá. O alemão, como é que a Alemanha se unificou? Com Bismarck, Sim. o homem forte. Aparece um homem forte e diz, vai ser assim, eu estou mandando, vocês obedecem. Sim. A Itália, o rei Vittorio Emanuele. Eu estou mandando... A própria França no pós-guerra se reconstruindo sob a liderança do homem forte, de Gaulle. É meio essa história do cesarismo revolucionário. Assim. Exatamente. Vai surgir o cara pra... Então, esse que é o ponto. E quando o César é fraco, ele cai. Sim. Essa ordem anglo-saxã importada pra lá, com esquema de parlamento, com não sei o quê,
ela durou esse período todo porque o César era a própria força de ocupação. Era um César impessoal, mas que era muito concreto para quem estava ocupado, que eles perderam a guerra. Tá vendo o soldado americano desfilando no meio da rua. Porra, não, esse cara manda, a gente obedece. Agora isso já está distante, até porque o contribuinte americano não tem mais saco de ficar bancando força de ocupação, ficar brincando de polícia do mundo. Então o César, ele era algo impessoal. Ele era O burocracia. pós-Segunda Guerra Mundial, sim. Era a burocracia. Que é o que vai dar na União Europeia. Se você for acompanhando a evolução, o César é sempre um César sem rosto, um César sem nome, sem voz. Que é muito característico dessa ordem democrática liberal. Perfeito? Que é característico do sistema anglo-saxão. Burocracias impessoais e etc. E aí é nisso que a gente vai entrar, né? Depois, isso faz sentido no Brasil, né? Isso não faz sentido nem nos Estados Unidos, quanto mais no Brasil. Então essa ideia que orientou os Estados Unidos desde o início, porque assim, ele foi fundado sobre essas bases, né? Não. Os Estados Unidos foi fundado por um homem forte, George Washington. Sim. Não foi com base na burocracia impessoal. Assim, ó, para entender a ordem anglo-saxã, eu não vou chamar de liberal, ela é uma ordem anglo-saxã. Nós temos que entender a história da Inglaterra. O que é a Inglaterra? A Inglaterra é um monte de ducados, de baronatos, de não sei o quê, todos fechados, lá no período quase pré-feudal, avança pelo feudalismo. Num determinado momento eles entendem, quando começam as invasões vikings especialmente, soltos nós não conseguimos combater esses caras. Muito com a experiência da cidade-estado grega, tipo, sozinha a cidade-estado não sobreviviam, mas se juntar todo mundo dá pra aguentar até os Xerxes invadindo. Sim. Então nós precisamos unir. Como é que nós vamos unir isso aqui? Nós vamos criar um rei. E aí a Inglaterra tem o primeiro rei. Só que já na largada, esses caras estavam visceralmente acostumados com a ideia da liberdade, da autogestão, de eu me governo, eu não dou satisfação pra ninguém, no meu feudinho aqui mando eu. Não tem nenhum filho da puta que vai vir aqui incomodar. Eles fazem a primeira revolução constitucionalista da história, que é a do João Sem Terra, o rei João Sem Terra, que eles tiram todas as terras dele, todas as possessões, e o rei vira algo simbólico. É para unir a nação. Em caso de perigo, nós teremos um rei. Mas no dia a dia, nós nos governamos. Sim. Funcionou na Inglaterra e funciona nos Estados Unidos até hoje. É por isso que os Estados Unidos têm aquele grau de autonomia federativa monstruosa. Sim. Por isso que surgem burocracias impessoais que acabam se impondo. Mas, no geral, as pessoas não querem o governo se metendo nas suas vidas. Sim. O que não é o nosso caso. Aí eu já chego no nosso caso. Então, mas esse que eu acho que é o maior ponto do mundo moderno, assim, porque... Vamos lá, primeiro, antes a gente tinha um mundo que era baseado em filosofia aristotélica, antes na filosofia clássica, e depois medieval, que era filosofia aristotélica, mais a Igreja Católica. E basicamente esse mundo entendia que o ser humano ele tinha um fim, né? Era o telos. Aí a partir do ponto, a gente conversou com o Ricardo no podcast passado, né? A partir do ponto que o Maquiavel quebrou a política com esse poder eclesiástico, do controle eclesiástico, você começou a arrumar para uma outra política. Aí veio Hobbes e etc. E aí que tá o ponto, né? O Hobbes, inclusive ele travou uma guerra com o mundo aristotélico, né? Ele queria acabar com os princípios aristotélicos. No Leviatã lá ele fala que a ética de Aristóteles é algo repulsivo e etc. E aí ele vai criar um mundo onde tem esse Leviatã, esse Estado moderno, que é bem na época dos Estados absolutistas, que eles começam a aumentar a sua burocracia ali, né? É um exército profissional, o primeiro exército profissional da história vai ser com esses Estados absolutistas, aí vai aumentando essa burocracia e etc, o mundo vai sendo desenvolvido, obviamente, para outro rumo. O Estado absolutista não tem nada a ver com o que a gente tem hoje no Ocidente, etc, mas o ponto é essa burocracia. Essa burocracia me parece algo que é como se a gente tivesse, tipo, invocado um ser que tomou vida própria. E hoje ela tem um fim em si mesmo que é de aumentar, sabe? A burocracia, ela tem esse... E, cara, hoje eu, como vereador, eu vejo que, assim, eu tô vendo lá que realmente essa manutenção da burocracia e aumentar os seus espaços e o seu orçamento. Todo mundo tá querendo fazer isso, sabe? Pelo menos manter seu espaço ou aumentar o seu espaço, ou aumentar o seu orçamento. Não há nada de novo nisso. Sim. Absolutamente nada. Mas existe uma burocracia meio... Chegou a caipira. Chegou, né? O que importa. Não há nada de novo nisso. Valeu, que você está descrevendo, Batista. Tamo junto.
Não há absolutamente... Sim, pode sim, aham. Não há nada de novo nesse fenômeno. Isso é tão velho quanto a própria ideia de Estado. Isso é, cara, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Mas não leia a Bíblia para se converter. Não tô bancando o nosso Marx aqui que tá nessa... Mas pior que eu leio a Bíblia todo dia, velho. Eu leio... Então, volta lá ao Gênesis, Levítico, aos primeiros. Aham. Pega a época de Moisés e pega o que era a corte do faraó. Sim. Era um bando de burocrata tentando aumentar o próprio poder. A luta de Moisés contra os magos é a luta de um líder contra a burocracia. Sim. Ele está tentando derrubar o establishment colocado ali, que coordena tudo, que manda em tudo e que oprime o povo dele. É só sobre isso. Essa burocracia, em termos aristotélicos, seria a oligarquia, talvez, né? E é a degeneração da aristocracia. Sim. É os caras que o poder vira pelo poder, não há mais compromisso nenhum com o bem comum, Sim. não há mais compromisso nenhum com a sociedade. E aí é só a reprodução do poder pelo poder, explorando o próximo ao máximo. É. Então, e aí o ponto é que esse Estado moderno, ele parece que ele... Primeiro, ele tem um conceito de autonomia do indivíduo muito estranho, né? Que a sua autonomia, ela depende unicamente do Estado. E eu acho que esse é o ponto, assim. Eu acho que o mundo moderno, ele só tem a ligação do indivíduo com o Estado. Você é dependente daquilo que a lei está dizendo. Calma. E fora daquilo que a lei te impõe como limite, não existe um outro freio cultural, entende? Isso é o que a Essas burocracia, relações... isso é o que a burocracia gostaria que fosse, mas não é, Batista. No dia a dia não é. Vamos lá, você é vereador em Joinville. Tem algumas dezenas de famílias tradicionais ali em Joinville, certo? Sim. O que vale mais em Joinville? A lei, o Código Penal ou o que essas famílias dizem que vale? Perfeito. Perfeito. A minha autonomia é mediada por um monte de outras coisas tradicionais. Sim. A relação com a família, a relação com a igreja. E nesse caso não é nem a igreja católica, o Joinville é uma cidade protestante. Então é a igreja luterana, a igreja onde eu fui batizado, sei lá, com 15, 16 anos. Eu nem sei que idade que os protestantes estão batizando, mas é isso. É a igreja em que eu casei, Sim. que meus pais casaram, que meus avós... Existem outras instâncias intermediárias. Essa é a grande falha desse mundo teorizado demais. A burocracia adoraria que o mundo fosse isso. A única mediação é a lei, a única mediação é o Estado, a única mediação sou eu. Só que no mundo real tá todo mundo cagando. Sim. No mundo real eu tô muito mais preocupado se o meu chefe, que é de uma família luterana tradicional, vai aprovar ou não o meu comportamento, Sim. do que se o Estado autoriza ou não. Sim. Tá a propaganda inteira da Globo dizendo para não ter arma. Nas regiões de colonização alemã aqui do estado... o mundo real é outra coisa. Todo mundo tem arma. Você é obrigado a ir para um clube de tiro. Mas, se não for, você é um bosta. Isso não é, talvez, algo característico brasileiro ou isso também acontece na Europa, Estados Unidos, no mundo todo, porque o real sempre se impõe sobre o ideal. É o Platão tentando implantar a república e acabando sendo escravizado. Tipo... Porra, olha o chatão tentando explicar pra nós como é que governa. Sim. Vai tomar no cu, chato. Sim. Vai trabalhar como escravo pra aprender a deixar de ser chato. Ah. No mundo real, o real acaba sempre se impondo. E o real é, muito antes do Estado, nós temos várias outras formas de mediação. Família, religião, clã tribal. O Estado é pós-tribal. Sim. O Estado é a reunião de um monte de clãs que entendem que, não, nós precisamos... Volto lá à Inglaterra, depois à Grécia Antiga. Sim. Sozinhos nós somos fracos. Nos unimos para nos defender. Mas essa união também ela não é absoluta, porque eu entendi que nós nos unimos para nos defender. Não é que nós nos unimos para construir um ideal superior. Isso é punheteiro intelectual. Isso é ideologização. Existe o ideal superior? Não existe. Tá. Nós nos unimos porque para ter um inimigo maior, então nós temos que nos defender dele. Sim. Tá, então... Voltando para a pergunta, então a ordem... Tá, beleza. Então o ponto é a ordem anglo-saxã, ela está voltando ao seu natural. O Império Anglo-Saxão, que é o Império dos Estados Unidos, que é a Inglaterra e alguns aliados menores, vai continuar impondo sua autoridade no mundo, como estão fazendo com a Ucrânia agora. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o Trump na Ucrânia. Ele foi lá, o Zelensky tentou dar uma espernadinha, ele disse, não, é isso. Sim. E é isso. O imperador fala, o mundo obedece. Mas vai ser cada vez mais isso na mão militar do jeito que o Trump está fazendo com o Zelensky. Não tem conversa, não tem... a Ucrânia vai adotar um modelo de eleições americano. Não é isso. Vocês vão fazer o que nós estamos mandando e vão dar terra para nós de troco. E é isso. Em troca disso, nós vamos garantir que vocês não percam o país inteiro para a Rússia. Sim. Beleza? Fechou? É isso. O mundo está voltando para uma ordem muito mais natural em termos de geopolítica. Que é as potências Roma.
Roma dominou, por exemplo, a região da Judéia. Quando Jesus estava lá, aquilo ali era território romano. Jesus não foi morto por judeus, Jesus foi morto por autoridades romanas. Sim. O que os romanos faziam? Bota o imperador, um rei fantoche, que era o Herodes o Grande na época, bota o imperador fantoche, o país mais ou menos preserva a autonomia, os costumes, era um rei. Roma não mandou o reino de Israel daquela época ter um senado romano. Sim. Roma não tentou reproduzir a ordem romana. Eles permitiam que as culturas tivessem... Preservassem, isso. Inclusive, os judeus tinham suas... Inclusive, quem acusou Jesus foram os fariseus, né? Pela lei judaica, né? Então... E aí eles levam para Roma porque eles dizem, julgamos, condenamos, está aqui a conclusão. A pena de morte era exclusividade da autoridade romana, então é por isso que eles têm que levar lá pro Pilatos dizer se sim ou não. Mas o julgamento todo é deles. Sim. E era isso. Eu acho que o que caminha na ordem anglo-saxã é para a ordem anglo-saxã entender. É o grande erro da era Bush, o Bush Jr. Nós vamos exportar a democracia. Não vai, porque é contracultural. Você não vai pegar um povo avesso a essa ordem, que nunca teve condado, que é o caso dos britânicos, e na própria colonização americana. Pega a colonização americana, são famílias que chegam, ganham um grande pedaço de terra e estabelecem mini-feudos, que depois a gente vai chamar dos estados, das colônias. Se você não tem essa história, aquela ordem política não vai funcionar. Sim. É preciso entender a história de cada povo para você entender que ordem política que funciona. Então, o ponto é que pelo menos essa ideia de exportar a democracia liberal para o resto do mundo, isso não vai mais acontecer. Já foi porque eles viram na prática que não funciona. Mas a hegemonia do mundo anglo-saxão permanece. Permanece aí estabelecida pela força e com vários tipos de contrato, como eles estão fazendo com a Ucrânia e vão fazer com o resto do mundo. Sim, e as outras grandes... Agora, fugindo um pouco do tema, né? E as outras grandes potências, Rússia, China, etc. Isso com uma ideia... A China não, né? Mas a Rússia com a sua ideia de hegemonia própria sobre o mundo, o que acontece? A Rússia só teve essa ideia de hegemonia própria no período comunista, Batista. A Rússia, historicamente, o que é cultural na Rússia é o seguinte, eles acreditam na ideia de Heartland, a ideia que o Dugin fala muito, que outros pensadores russos, eles acreditam nisso, eles são o coração do mundo. A função do Império de Heartland não é hegemonizar o mundo, é manter o equilíbrio. Sim. Então é evitar que a hegemonia anglo-saxã avance sobre o Oriente, por exemplo, que cerque eles, o que explica o ataque à Ucrânia. Eles se sentiram cercados, eles reagiram. Vocês vão botar a tropa aqui no nosso quintal, nós vamos pro pau. O pensamento russo tradicional é esse. O pensamento chinês, ele é mais contido ainda. Sim. O pensamento chinês é o seguinte, nós queremos vender para todo mundo. Eles querem hegemonia comercial, eles não querem hegemonia militar, política, cultural. Existe um Hollywood na China? Falta gente para construir um Hollywood na China? Não. Falta dinheiro? Não. Eles simplesmente não querem exportar essa... O que eles produzem produto cultural é para eles mesmos, porque eles entendem que a vida deles começa e termina porque lá. não sobra gente para consumo local lá também, né, velho? O que mais tem? Tá tudo certo, o áudio, tudo perfeito. Fechou. Tá, então, cara... Mas então a democracia liberal como ordem mundial, essa ideia... Que é pós-45, de ONU e mesmo assim ela sempre contou com exceções. Vamos lá. Pega a América Latina no período anos 60 até os anos 90. Os Estados Unidos sempre defenderam essa ordem democrática liberal. Mas, para a América Latina, eles financiaram 1 milhão de golpes que estabeleceram ditaduras. Porque o Império entende, aliás, qualquer pessoa deveria entender isso. Bom, é a cultura política do pessoal lá. Ou a gente faz uma ditadura, ou os esquerdistas, comunistas vão ir lá e vão fazer. Sim. Então é melhor que a gente faça e mantenha essa área sob hegemonia. Não era o regime político dos sonhos deles, mas era o que dava para a cultura política local. Então não, vamos bancar a gente que seja aliado a nós. Foi um curtíssimo período, Batista, eu teria que abrir um parênteses aqui para explicar. Foi um curtíssimo período em que os neocons dominaram a política americana, que eles estabeleceram essa ideia de exportação de democracia, exportação de valores. E é preciso entender quem são os neocons. Você sabe quem que é a base intelectual do neoconservadorismo? Trotsky. Expliquem mais. Como assim? Era um grupo de jovens trotskistas do final dos anos 60 início dos anos 70 da Ivy League. Tudo moleque assim, QI explodindo, tipo, não tem nenhum bobo. Eles eram troscos. O trotskismo é essencialmente antagônico ao stalinismo, eles eram contra a União Soviética, contra tudo. Eles passaram 10 anos militando no trotskismo, e o trotskismo não foi para lado nenhum.
E aí uma hora eles, tá, e se a gente entrar no Partido Republicano e criar uma nova doutrina, não conseguimos destruir a União Soviética e o stalinismo por dentro? Sim. E aí esses caras viram os principais conselheiros do Reagan, e são eles que produzem o Reaganomics, toda a era Reagan, enfim, que é a junção entre conservadorismo moral, conservadorismo nos costumes, sim, com uma ideia no exterior de política externa ultra-revolucionária. É quando os Estados Unidos começam a intervir no mundo inteiro, é quando eles entendem esse papel de polícia do mundo. Isso durou Reagan, Bush pai, Clinton e Bush Jr. Sim. Na verdade, isso está esgotado desde o Bush Jr. O Obama ainda foi um suspiro disso, porque o Obama precisava terminar algumas guerras que vinham antes. Por exemplo, matar o Bin Laden. O negócio era questão de honra para os Estados Unidos. Terminou. O que é a eleição do Trump em 2016? É os Estados Unidos dizendo, nós estamos de saco cheio de brincar de babar do mundo. Sim. Vocês querem ser ditadura, sejam. Vocês querem estabelecer teocracia, estabeleçam. Nós queremos cuidar dos nossos interesses, dos nossos negócios, e vocês não enchem o saco. O Trump volta para um discurso pré-Eisenhower. Você já viu o discurso final do Eisenhower de despedida da presidência? Assista. O pessoal acha que esse negócio de falar em complexo industrial militar americano é coisa de esquerdista. Não é. Foi Eisenhower que falou essa porra. Quando ele sai da presidência, entrega ela pro Kennedy. Ele diz, os Estados Unidos devem ficar atentos que o complexo militar industrial cresceu demais. E eles vão acabar sequestrando a política americana. E sequestraram, por muito tempo. Só que agora o cidadão médio americano disse, eu tô de saco cheio desse sequestro. Eu quero cuidar de mim. Até Eisenhower, qual que é a política americana? Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, Batista? No final, né? 41, quando foram atacados. Os japoneses foram lá e atacaram eles em território. Até então eles estavam neutros. Primeira Guerra Mundial foi a mesma coisa, ficaram neutros até o final, daí os navios americanos foram afundados. Eles não querem intervir no mundo. O povo americano, aí tem que entender a imigração. O Império Britânico original era um império expansionista, para todos os lados, para todos os lugares. Os colonos que saem da Inglaterra e fundam os Estados Unidos, eles são os puritanos, que achavam que o rei tinha se corrompido, que não estava respeitando os valores. Eles vão para os Estados Unidos numa ideia de vamos nos fechar e vamos manter os valores da fé puros. Essa expansão é ruim para os valores da fé. Se eu começo a entrar em contato com tudo quanto é povo do mundo, eu mudo de ideia, eu escuto uma ideia diferente, eu vejo uma moreninha meio gostosa lá do Islã, eu resolvo que talvez seja uma boa ideia me tornar islâmico. Sim. Vejo uma nórdica torta, tipo Renan Santos, vou pra Suécia, já penso que é melhor virar viking. Isso corrompe a fé, esse contato excessivo com múltiplas culturas. Sim. Então o negócio vamos nos manter isolados, e é por isso que a política tradicional americana, do conservadorismo tradicional, não esse neoconservadorismo revolucionário, é de se manter fechado. O que o Trump fez, o pessoal fica vendendo o Trump, é asset russo, não sei o que, fala um monte de bobagem sobre ele. Ele só trouxe de volta pra mesa um valor que é o histórico do povo americano. Então, está voltando para a ordem original, no caso. Isso, os Estados Unidos cuidam dos interesses deles, vão fazer política externa a mano militar, impondo quando necessário, como é o caso da Ucrânia, mas não vão mais querer impor valor. O Brasil quer ter uma ditadura, foda-se, atende os nossos interesses, ótimo. Não atende também, foda-se, eles derrubam a ditadura. Sim. A Venezuela é uma ditadura, o problema não é ser uma ditadura, não atender os nossos interesses. Se atender e vier uma ditadura de direita no lugar e fuzilar todo mundo, foda-se a Venezuela. Tudo certo? Tá. Bom, galera, a gente tá na praia, né? O papo era pra ser tranquilo. Na real, não era pra ser tranquilo, né? Mas ninguém chama esperando um papo tranquilo, era bem voltar. Definitivamente não. A estética parece algo pra ser um papo tranquilo, mas obviamente não vai ser, né? Eu tô até com medo do que vai surgir daqui pra frente, pra falar a verdade. Mas agora vamos entrar no Brasil fracassou. A gente falou muito aí dessa ordem e etc, que parece até meio abstrato, né, pro brasileiro, sei lá. E aí, o Brasil, e assim, naquilo que a gente tá hoje. Hoje é dia 22 de fevereiro, 22? 21 de fevereiro? 21? Ou 22? 22 de fevereiro de 2025. E aí, o Brasil fracassou ou o que é? Eu sei que é muito amplo, mas enfim,
Deixa o Eduardo Bisotto A falar. sensação, Batista, eu entendo mais a sensação de quem diz que o Brasil fracassou. Vamos lá, a Constituição de 88 está com 30 anos em 2008, 40 em 2018, Isso. 47 anos de Constituição, é isso? Não, nossa, se tivesse 47 eu teria 37 anos de Constituição, 37. Isso. Eu tô com 39, fiz uma conta aqui. É por isso que o meu negócio é humanas, não é exatas. Não. Se eu começar a dar conselhos sobre investimento, finanças, ignore. Meu negócio é humanas, não é exatas. 37, tem 37 anos. Uma geração inteira nasceu, cresceu, se desenvolveu sob a égide dessa Constituição. E a sensação dessa geração, que é a minha, eu tô com 39. Fudeu. Tipo, perdeu a nossa vida. Minha vida foi uma merda. O Brasil passou desses 37 anos de Constituição, passou quase 10 com hiperinflação, passou 8 mais 6 da Dilma, 14 num populismo de esquerda escroto que defende, que é contra o mérito, que é contra a realização, que é contra o dinheiro, que é contra a riqueza. É uma vida de merda. É você olhar e dizer assim, fracassou. O problema é que isso é um recorte muito curto da nossa história. Até 10 anos antes da Constituição de 88, o Brasil crescia taxas superiores a que a China cresceu no melhor momento da China. Sim. Foi 11,5% de crescimento de média nos anos 70. De média. Sim. Eu gosto do exemplo do Lula, Batista. Eu adoro dar o exemplo do Lula. Porque ele é um cara que se deu bem na ditadura muito antes de se envolver com política. Ele chega de Garanhuns, miserável, comendo calango, como ele adora contar, sonhando em roubar a maçã que ele nunca conseguiu, que ele tinha medo de tomar uma costa da Dona Hindu. Sim. E ali ele justifica o princípio conservador do direito penal, que o negócio é ter medo de tomar uma costa. Quanto pior a pena, menos o cara vai incorrer em crime. O Lula chega lá, miserável, fudido, o pai abandonou. O pai estava contra a família em São Paulo, sobrou ele, os irmãos e a mãe, tendo que começar do zero, quase como indigente. Não precisou de 2 gerações. Em uma geração, ele fez o cursinho do Senai, ele arrumou um emprego de metalúrgico, ele ganhava um puta salário, ele comprou casa, ele tinha carro, a mulher dele nunca trabalhou na vida, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos da família. Sim. Dona Marisa nunca trabalhou. Era uma puta de uma vida de um operário. Hoje, o jovem da geração Z, cara, com um emprego médio, você nunca você vai comprar um carro e uma casa. Eu tava falando pro Orlando, tá? Eu vou trazer dados aqui, eu fiz a conta e aí minha mulher me corrigiu. Meu filho me custa 4 mil por mês. Aí ela disse, não é 4, Eduardo, é mais. Ela fez as contas. O meu filho, assim, e não tem nada de extraordinário. Ele não tá no clube de tênis, ele não tá no Jockey Club de Floripa, ele não tá fazendo aula. Uma escola particular? Escola particular, gasto médico, alimentação, livro, material, roupa, não sei o quê. 4 pau. Na verdade, 5 pau. vai dar 5. Ela refez as contas, vai dar na casa disso. Aí uma TV a cabo, mínimo, tipo, pra ter um pouquinho de entretenimento dentro de casa. Sim. Entretenimento bosta, vamos Sim. falar a verdade. Entretenimento, Netflix, não sei o quê. Cara, o meu filho custa 5 pau por mês pra mim. Sim. Cara, o salário mínimo é 1.300, por aí. 1.200 e pouco, acho. Quem vai constituir família nesse cenário, Batista? O cara tem que ser louco pra... Ah, não, eu vou casar e vou ter filho. Não, você é louco, bicho. Complicado. Ou você tá ganhando 20 pau por mês pra ter uma vida de classe média baixa. Não é pra ter uma vida de luxo, não é pra comprar casa, não é pra comprar carro. É pra você ser um fudido. Eu só tenho uma vida minimamente digna. Eu como bem, bebo bem, fumo meu cigarrinho, meu filho consegue assistir as coisinhas dele, ir pra escola. Eu ganho mais do que 1% da população brasileira aí. Não, é bizarro, velho, o padrão que nós chegamos agora. Nós jogamos toda essa merda fora. Então, a sensação, quando vem essa resposta, houve uma época que eu me indignava. Eu era jovem, aí eu ficava puto com as pessoas. Não, o Brasil não deu errado, o Brasil já deu muito certo. Nós tivemos algumas coisas que deram muito certo. Nós demos certo com os milico, nós demos certo com o Getúlio, nós demos certo com o JK, nós demos certo num determinado período do Império curto, mas demos. Nós demos errado nessa bosta de Constituição. Por quê? Porque ela espelha, é uma tentativa porca de espelhar 2 visões antagônicas de mundo e nenhuma delas é a nossa. Perfeito. Nem a democracia liberal, nem o modelo soviético que ela importou. Ela importou os dois. Vamos entrar lá, então. Então, beleza. Primeiro, vamos lá. O que é o Pacto de 88? Ele quer emular uma democracia liberal ou agora você falou de algo mais soviético? O que é o Pacto de 88? Nós temos que entender o que aconteceu em 88.
Em 75, para entender 88, nós temos que voltar 13 anos do tempo. 75, auge do milagre econômico, popularidade do Médici em 80%, Brasil bombando, quando o Lula assume como presidente do sindicato, inclusive. Sim. 75. O Golbery, ele tinha uma teoria, o Golbery do Couto Silva, o grande cérebro por trás do regime militar. A tese do Golbery ele chamava de teoria da panela de pressão. Que nós estamos fechando o regime, em algum momento isso vai gerar uma pressão aqui dentro, se a gente não tiver uma válvula de escape, explode. Ele pensou em válvulas de escape cultural, daí que o regime financiou, por exemplo, pornô chanchada. Era um regime conservador. Sim. Mas o Golbery entendia que tinha que ter pornô chanchada, porque senão o povo ia se revoltar. Então o pornô chanchada era uma forma cultural de conter a revolta popular. De ter alguma válvula de escape, já que vocês não podem ter opinião política, não podem se meter. Vocês vão poder tocar punheta à vontade, ir pro cinema, ver a Vera Fischer mostrando a raba, aquela coisa maravilhosa. Sim. Então a ideia da pornô chanchada era essa. Só que chega num momento que o Golbery conclui, da cabeça dele, eu acho que foi um erro, que mesmo com todas as válvulas de escape que o regime permitia, em algum momento a panela ia explodir. Ele começa uma transição que o governo Geisel definiu como lenta, gradual e segura. Foi um longo processo. Eu, como gosto de uma teoria da conspiração, eu acho uma coincidência maravilhosa que no ano que o Geisel anuncia isso, morrem Juscelino, João Goulart e Lacerda, os três no mesmo ano. Juscelino acidente de carro, João Goulart e Lacerda infartaram. Lacerda é uma doença misteriosa que veio do nada e ele morreu. Tá. Os três grandes líderes pré-64, assim, das três vertentes, da esquerda, da direita e do centro, foram os três ao mesmo tempo. Sim. Mas eles começam o processo de transição. Aí a transição vai, acontece um monte de coisa no meio do caminho, você tem a crise do petróleo, aparece na abertura da minha live, inclusive, o momento que o Pica-Pau tá olhando a gasolina caindo, é referência à crise do petróleo, que vai implodindo as bases econômicas do regime até chegar no Figueiredo e ele terminar a transição. Terminou já meio fora de controle. Quem que toca a transição? São múltiplos grupos. De um lado você tem o que hoje a gente chama de centrão, que era a direita da arena, mas que não apitava no regime, porque quem mandava eram os milicos. Os milicos e os técnicos que eles escolhiam, os intelectuais. Delfim, Roberto Campos, Eugênio Goudin. Era basicamente burocratas e milicos. Sim. E os políticos apoiavam. Obrigado pelo apoio, mas teu papel é me apoiar. É só isso. Sim. Tua opinião é irrelevante. Esses caras agora têm um lugar na mesa. Só que esses caras nunca tiveram cérebro, desde a época do regime. Quem pensava por eles eram os intelectuais, os burocratas, os milicos. Do outro lado, você tem a galera que perdeu em 64 e que esperou por 21 anos para dar o troco. A esquerda derrotada em 64, e depois tem mais. Aí tem a esquerda revolucionária que pegou em armas, os sobreviventes. Tem a nova esquerda impregnada no Lula ali, novo sindicalismo de São Bernardo, sim, Igreja Católica com as comunidades eclesiais de base espalhando no Brasil inteiro, uma oposição ao regime. Sim. Essa galera que vai para a Constituinte. Essa galera que vai discutir a nova Constituição de 88. O Pacto de 88 é uma junção entre os políticos da arena, agora rebatizado de Centrão, entrando em partidos como PFL, PP, outros partidos. No próprio MDB, muito que o Sarney trouxe essa galera para o MDB. O Sarney era da arena, o Sarney foi o último presidente do PDS, antes da implosão. Então, esses dois lados, uma direita sem cérebro, mas com voto, e uma esquerda sem voto, mas com cérebro. Juntou os dois. Aí tem uma história maravilhosa que o Zé Serra contava antes. Sabe que o Zé Serra tá louquinho, né? Louquinho? Isso, por isso que ninguém mais vê o Zé Serra falando. Ele teve Alzheimer. Começou com Parkinson, evoluiu para Alzheimer. Ele tá isolado, ele não aparece para preservar a imagem dele. É um dos grandes pensadores do Brasil. Gosta ou não, é um cara de esquerda, de fato, mas é um dos caras que pensava o Brasil. Sim. O Serra conta uma história. Chegou no momento do debate da Constituinte que bateu o desespero em quem tinha cérebro. E aí se juntaram ele, que era de esquerda, Roberto Campos, Delfim Neto, e começaram a reunir um grupo de parlamentares em volta deles para salvar a racionalidade. A primeira que eles salvaram é que a esquerda não queria deixar o direito de propriedade na Constituição. Sim. Aí eles chegam ao acordo com essa bosta da função social da propriedade. Que função social, porra? A propriedade é minha. Função social é o que eu quiser, caralho. Mas ele conseguiu chegar a esse acordo porque a ideia original estava avançado. Já tinha passado em comissão. A esquerda queria dizer na Constituição que não existia direito de propriedade no Brasil. Chegaram num, tipo assim,
Pra não dar uma merda tão 2 grande. mais 2 é 4, não, é 6. Não, então vamos fechar com 5. Pra não ser tão feio o prejuízo, foi isso. Exatamente, velho. Tá. Aí você tem essa esquerda derrotada de 64, mais os revolucionários, mais não sei o quê. Essa galera querendo fazer um socialismo via processo burocrático, via constituinte. Eles queriam implementar, de fato, o socialismo no Brasil e o referencial deles é a União Soviética. E aí, olha a bizarrice. Isso foi 1 ano, Batista, quando a Constituição foi promulgada, 1 ano antes do Muro de Berlim cair. Aquela porra já tava podre, ninguém via porque era um regime fechado. Mas já tava podre, já tinha dado merda. Sim. E os caras botando tudo isso dentro da Constituição brasileira. É daí que vem a ideia de direito à saúde. Como assim direito à É um saúde? erro de timing absurdo, assim. Não, tudo, cara. tudo, erro de absolutamente. timing absurdo. Não, inclusive esse negócio do direito à saúde é algo que é já anterior ao direito de assistência social, direito de proteção social, né? Porque eu tô tendo esse problema agora em Joinville. E o problema de Joinville com os moradores de rua é porque a gente tem que seguir a política nacional, né, de PSR, que é os moradores de rua. E se não seguir, o governo federal corta o teu recurso e você tá na merda. E aí, cara, essa política nacional de moradores de rua, ela foi baseada em um princípio universalista de direito em que a assistência social não é nem mais algo assistencialista, tipo, um programa assistencialista, não, ela é um direito garantido do cidadão. Sim. Entendeu? É com base nisso, tem outras bizarrices ainda. Mas isso não é só, Batista, isso não é só soviético, isso é liberal também. Não, isso é soviético, isso não tem nada liberal. Não tem absolutamente nada. Não é tipo assim, uma progressão do pensamento liberal, liberal progressista. Não. Aliás, o liberal progressismo é uma perversão soviética, é uma tentativa de meter comunismo dentro do liberalismo. Não existe isso no liberalismo. Não existe. Não é direito aquilo que demande o dinheiro do outro. Se o meu direito para ser garantido depende do teu dinheiro, não é mais direito. Sim. Eu estou impondo minha autoridade, isso é violência pura. Isso é violência pura, eu estou extorquindo teu dinheiro para garantir o meu direito. Sim. Como assim? Que liberal que isso é? Não tem nada liberal. Tem coisa pior ainda do que o direito de saúde básica. O direito de saúde básica, eu tô tipo o Serra e o Roberto Campos na Constituição de 88. Já que a merda tá do jeito que tá, vamos focar na básica. Cara, tem decisão judicial mandando o Estado comprar remédio de 10 milhões de reais a dose, porque é um tratamento experimental dos Estados Unidos e a pessoa tá em vez de morrer. E aí eu vou falar isso agora, o Bisotto é um monstro e defende que crianças morram. Gente, isso não faz sentido, não é racional do ponto de vista lógico. Quantas vidas eu salvo com 10 milhões de reais? Sim. Não, eu tenho que botar numa dose do medicamento experimental que talvez, quem sabe, por um milagre, salve uma vida de uma doença raríssima que acontece uma vez a cada 1 milhão. Mas tem decisão do judiciário mandando comprar. Isso é soviético. Isso não é a burocracia tomando conta e esse monstro que a gente criou da burocracia, que ela é um fim em si mesmo. Por que a burocracia está tomando essa conta no Brasil? Vamos lá, você já estudou a reforma do Marquês de Pombal em Portugal? Não a fundo, mas enfim. O Orlando é histérico, se você entrevistar todo tradicionalista odeia o Marquês de Pombal. Exatamente, ele vai dizer que o Pombal fez Orlando, um crime. Russo, etc. Que o pombalismo fez é asqueroso, que ele que criou a burocracia, porra nenhuma. Sim. O que o Pombal entendeu é o seguinte: a burocracia deixada à sua própria conta, ela vai fazer merda. É o que nós estamos vendo no Brasil, Alexandre de Moraes, STF, essa burocracia deixada à própria conta. O Pombal, influenciado muito por ideia anglo-saxã, ele acreditou que podia conter eles dentro de um marco legal. Vamos estabelecer uma série de regras aqui e tentar engessar a burocracia aqui. Aí pelo menos eles têm limites claros. Só que de fato na nossa cultura política, Batista, só funciona de um jeito. Tem um jeito só de você conter a burocracia. É você ter o líder forte. O líder forte impõe autoridade sobre a burocracia e impede que a burocracia ganhe essa monstruosidade. Getúlio conseguiu... Então, quando eu falei que a burocracia do Estado moderno começou a acontecer, era justamente uma burocracia a serviço do rei absolutista. Só que aí que tá, e será que isso não é muito assustador? Tipo, a gente viu algumas coisas bem assustadoras no século XX, né? Sobre essa burocracia impessoal a serviço de um líder muito forte. Etc. Assustador mesmo, nós tivemos 3. Eu posso citar 3. Todos os outros eu entendo perfeitamente. Os 3 que eu vou citar é Stalin, Hitler e Mussolini. Sim. Esses 3, beleza, realmente assustador. Deveriam ter sido contidos no seu devido momento. E o caso do Hitler, por exemplo, se Churchill tivesse sido ouvido, ele teria sido contido muito antes. Nunca teria existido a monstruosidade que nós vimos na Segunda Guerra Mundial.
não teria 6 milhões de judeus assassinados, não teria ciganos perseguidos, não teria homossexuais perseguidos, não teria nada disso. Era só ter ouvido o Churchill na hora certa. Os caras têm que ser parados, ele é louco. Dito isso, a ordem da natureza, ela não tá muito preocupada com bem e mal, se deu ruim, se não deu. Ela é o que é. O Renan contou uma história, Batista, que eu acho do caralho, que quando ele esteve na Alemanha, e aí ele começou a bater papo com os alemães, ele começou a resolver provocar os alemães. E na verdade o argumento que ele usou, inclusive, é um argumento do Mussolini. O Mussolini usava muito ele. E o Hitler falava da superioridade, da raça ariana, o povo ariano como o povo escolhido, superior a todos. Sim. Aí o Mussolini, em privado, tem conversas dele registradas que ele dizia: esse bando de bárbaros que até 100 anos atrás estavam cagando em privada, sem qualquer tipo de saneamento, querem ensinar quem fez os aquedutos o que é uma civilização superior. Vão tomar no cu. Tomar no cu. E aí o Renan foi lá e ele usou exatamente esse argumento com os alemães. Ele disse: não, os alemães começam a conversa muito na boa, mas você vê que eles vão se irritando e vai começando a nascer um bigodinho, e quando você vê aquele bigodinho tá grande ali, né? Então, é a natureza dos povos. Cedo ou tarde os alemães encontrarão um líder forte de novo. Sim. Cedo ou tarde os italianos encontrarão um líder forte novamente. Eu acho que os italianos já estão espelhando isso na Meloni, procuraram isso de certo modo no Berlusconi, e os alemães agora estão desesperados lá atrás da AfD. Então, isso talvez seja algo... E aí a gente vai entrar, então, talvez no ponto principal aqui da live, que é do podcast, que é, enfim... Então a gente talvez vai ter um 31 de março é complicado, então talvez uma revolução de 30 novamente? Sim. É questão de tempo. A senhora Batista já está em curso a revolução de 30. As pessoas ainda não notaram, mas ela já está em curso. O líder atual dela se chama Alexandre de Moraes. O Alexandre entendeu que o Brasil é ingovernável nos moldes da Carta de 88, que o Brasil é ingovernável com separação de poder, com direito individual, com garantia à liberdade, porque nada disso dialoga com a nossa cultura, e ele está exercendo autoridade absoluta. Ele está tentando... Ele está se pondo como... Ele se auto-elegeu César. Tá. Mas isso não funciona, aparentemente, né? Tem um motivo para isso dar errado e vai dar muito errado. Tem só um motivo, não mais do que um. O Alexandre vai descobrir isso em breve. Os valores que o Alexandre defende não são os valores do povo brasileiro. O povo brasileiro tá cagando pra democracia. Tipo, ele tá fazendo toda essa cruzada cesarista em nome de valores que não são do povo brasileiro. Se ele estivesse fazendo... Você tem visto as manifestações mais recentes do Alexandre? Ele defendeu agora, ele tá numa... Ah, sim. Do negócio da favela lá, da DPF das favelas. Não, tem que entrar com... Se ele tivesse nisso desde o início... Eu tô fazendo tudo isso pra garantir a segurança tua. E o pior é que a atuação dele como secretário de segurança lá de São Paulo era nesse sentido. Aquilo ali é o que ele acredita, ele não tá inventando, não é rebranding pra se aparecer. O que ele sempre... E se o STF tivesse cérebro, ouviria quem tem experiência real na área. O resto é tudo um bando intelectual retardado que nunca teve o risco de tomar um tiro, de morrer. Sim. Ele passou por tudo isso, passa até hoje. O Alexandre é jurado de morte do PCC há muito tempo. Mas o ponto é o seguinte, ele tá fazendo a cruzada toda dele em nome de valores que não são os do povo brasileiro. Democracia, liberdade, não sei o quê. Todo mundo cagando pra isso. O que as pessoas entendem é que ele tá prendendo pai e mãe de família e bandido continua solto. Então, vamos lá. Então, antes da gente entrar... Mas o ponto é o seguinte, o cesarismo é inevitável, como era em 64, você falou 31 de março, como era lá, é inevitável hoje. Cedo ou tarde alguém fará. O Alexandre está tentando fazer, não vai dar certo, por quê? Não é porque ele é incompetente, não é porque falta habilidade, é porque ele defende os princípios errados. Ele está defendendo a coisa errada. Sim. E aí ele não tem legitimidade popular para conseguir implantar. É justamente sobre isso que eu quero falar. Ele defende as coisas erradas porque ele defende essa ordem democrática liberal. Perfeito? Ou não? Que não é uma ordem democrática liberal, que é uma esquizofrenia. Já seria ruim se fosse a importação do modelo anglo-saxão, que é a ordem democrática liberal. Isso. Não é. É uma junção entre o modelo anglo-saxão e o modelo soviético. Qual é a chance, Batista, de eu juntar o modelo soviético? Não é a ordem democrática liberal, é a ordem de 88. Isso, a ordem de 88 é o seguinte, eu brinco muito nisso nas minhas lives, é a cruza de burro com vaca. Entendi. Não puxa carroça e não dá leite, não consegue entregar nada. Porque é isso mesmo, rapaz. A Constituição de 88 é isso, não dá pra dizer que o fracasso de 88 é o fracasso da ordem anglo-saxã, porque nem isso é. Sim. Então, vamos lá, e por que isso é importante falar? Porque, assim, essa nova direita que surgiu, ela surge sob essa égide do liberalismo e conservadorismo.
querendo ou não, isso são correntes pós-45 aí, da forma que a gente entende. Pelo menos da forma que a gente entende. Isso dá pra ter no Brasil? Essa nova direita que entende esse liberal, conservador, isso existe no Brasil? Ou é simplesmente algo... Porque eu não consigo enxergar. Quando a gente vai ler o Raiz do Brasil, lá, o Sérgio Bartolanda, a gente vê o homem cordial e o... O homem cordial que não é pacífico, ele nunca foi. Exatamente. O homem cordial é um... Ele é violento pra caralho. É um homem emocional. Movido a coração. Coração, exatamente. O cordial é de... Corde. É de coração, né? Coração. É de coração, né? E tem também o funcionalismo patrimonialista, né? Essas duas coisas não me parecem encaixar numa democracia liberal, porque o homem cordial, ele vai votar no Marçal, vai votar no Lula, vai votar nesse tipo de gente. E o funcionalismo burocrático, o funcionalismo patrimonial, ele é algo que tenta se botar essa roupagem de democracia liberal e essas coisas impessoais, mas na prática é aquilo que a gente conhece do patrimonialismo. Então, assim, pra mim, esse negócio que a direita de 2013 tentou criar, não tem como botar no Brasil, sabe? É algo completamente artificial. A direita de 2013 precisava de rótulos que a identificassem, ela não tinha, porque aí entra o problema da política como teoria, a política não como prática. A direita brasileira passou 30 anos até 2013, de 88, 25, de 88 até 2013, absolutamente silenciada. Era feio ser de direita no Brasil. Sim. Pegar na geração anterior à minha, a Batista até a minha, tinha um pouco isso. Você dizer que era de direita era palavrão. Como assim, você é nazista? Era mais ou menos isso. Sim. Você é de direita, você é nazista? Não, filho da puta, eu só defendo as coisas básicas. Sim. Então, não tem uma construção teórica, não tem uma construção política, não tem uma construção prática. Onde é que tem essa construção? Nos Estados Unidos. E aí eles foram importar, eles deram Ctrl-C, Ctrl-V, deram lá, o americano conservador, ele é liberal na economia. E dele misturou, fez uma mistureba de conceito americano. E é isso, nós somos que nem os americanos, nós somos liberal e conservador. Não, filho da puta, liberal nos Estados Unidos é de esquerda, idiota. Sim. Mas enfim, ele fez essa mistureba. O que é o grito de 2013 na prática, Batista, é o grito do seguinte: estamos de saco cheio de 88, as pessoas não falam isso porque elas não têm informação pra falar isso. Mas é o que elas estão dizendo, tipo, esse regime deu errado. Minha vida tá uma merda. Por isso que era tanto jovem na rua. E até hoje, se pegar a força motriz da nova direita brasileira, ela é jovem. Mesmo na bolsonarista, onde for, são jovens. Você acha, cara, na bolsonarista também? Não é formado muito mais por boomers e não. X? Os velhos que entraram ali são os velhos fazendo meia-culpa. Eles participaram que eles estão fazendo meia-culpa. Tipo, tudo que nós tentamos deu errado. Agora nós vamos tentar uma última vez pra botar tudo isso aí embaixo. Depois ver o que esses jovens fazem. Mas vamos pelo menos tentar botar embaixo o que nós mesmos construímos. Sim. Tem muito velho no bolsonarismo, isso é um fato. Mas a força motriz não é velho, é jovem. Quem fez Jair Messias Bolsonaro foram jovens. Tá. Quem construiu todo o movimento... Jovens o quê? Millennials? Z? Z. É a geração fracassada, é a minha. Não, mas você não é Z, pô. Eu sou quase Z. Z é depois de 2000. Eu sou Y. Sim. Eu sou Y, é 86. Sim. Mas é a geração que nasce no final dos anos 80, Sim. que já nasceu sob a égide da nova Constituição, que viu que deu uma merda muito grande e eu tô tentando criar um mundo minimamente decente pra mim. E os velhos que reconhecem, nós fizemos merda. Tudo que nós brigamos ao país é uma merda. Aham. Nós precisamos entregar algo diferente. Sim. Aí eles estão no bolsonarismo pelo poder destrutivo, não é nem que eles tenham um projeto na cabeça. É só, tipo, deu errado. Agora nós precisamos consertar. É a última missão da minha vida, consertar essa merda que eu fiz. E aí? O que é essa merda exatamente? E essa merda, voltando para aquilo que a gente estava falando agora, a gente é uma democracia liberal ou isso é simplesmente algo que a gente tenta importar que não tem nada a ver com a gente? Não tem nada a ver com a gente, não faz sentido nós discutir nesses termos, nós temos que desideologizar a política e historicizar ela. O que é o povo brasileiro? Essa é a primeira pergunta para responder. Sim. O Brasil é uma invenção de Portugal. Isso é o que eu queria entrar contigo também. Aquele mito do High Brasil, o quanto isso é histórico realmente, ou é só um mito fundador, mesmo que não tem nenhuma base histórica? Cara, tem bandeira... Você conhece a bandeira fenícia do Brasil? Não. Tem uma bandeira encontrada do lado de Israel, no Líbano.
nas escavações do lado de Baalbek. É a bandeira do Brasil. Literal a bandeira do Brasil. Em lajotas estavam enterradas há não sei quantos mil anos. Tem 3, 4 mil anos a porra da bandeira. É o desenho da bandeira do Brasil. O Brasil é uma invenção, de certo modo, artificial dos Templários. O Raio Brasil, esquece, já chego no Raio Brasil, mas vamos começar pelos Templários. Tá. O Brasil é uma invenção templária. Sim, sim. O que aconteceu? Os Templários tomaram no cu com o rei Filipe o Belo, se fuderam, Aí foram pra Portugal. vazaram Portugal e Escócia. Foram os 2 lugares que eles se refugiaram. Em Portugal eles criaram a escola de Sagres, eles tinham aprendido a navegar em Jerusalém, eles aprenderam a navegar com os herdeiros dos fenícios que navegavam há milhares de anos. Sim. Aí eles vêm para Portugal, criam a escola de Sagres, saem pelo mundo e descobrem o Brasil. E tipo assim, que essa escola de Sagres era um negócio ridículo, assim, né? Era uma formação de aristocratas. Tipo, Nunca existiu escola de Sagres. Era a região de Sagres, eles se encontravam pra tomar cachaça nas tavernas. Mas no negócio deles, tipo, aprenderem de tudo. Assim, Não existe, nunca existiu. Isso é fake. Pô, É fake, isso nunca existiu. A escola de Sagres foi desmentida ao vivo. Sim, eles se encontravam em Sagres, que é uma região portuária, bebiam e trocavam ideia. Tipo, todo mundo ali. Tem os barcos aqui atrás, Batista, os barquinhos aqui, tá? Um monte de barco aqui no nosso fundo. Imagina que isso aqui é Sagres, isso era Sagres. Eles se reuniam nas tavernas e trocavam ideia. Tá. Ah, qual quilha que é melhor? Qual vela que funciona mais? Então, aquele papo de ordem de Cristo, que eram altos aristocratas, do Pedro Álvares de Cabral, que pô, Sim, tudo isso é verdade. Não, tudo isso é verdade. absurdo em Tudo isso é teologia. verdade, tudo isso é verdade, tudo isso tá certo, é isso tudo. Mas era nas tavernas. Não. A Ordem de Cristo tinha ordens monásticas, eles estudavam dentro de escolas. Mas a escola de Sagres em específico. Coisas, então. Isso, você misturou duas coisas. Não, a formação dos Templários era essa. Pedro Álvares Cabral teve essa formação que você acabou de mencionar. Dentro de ordens monásticas, aprendendo tudo: latim, grego clássico, hebraico, a porra toda. Mas a troca de conhecimentos, o que se chama de escola de Sagres, era só um boteco. Entendi. Os botecos de Sagres em que eles se encontravam e trocavam ideia, iam melhorando tecnologicamente os navios, iam fazendo evoluções. Aí eles se metem e vêm pro Brasil. Aí eles descobrem. Eles sabiam que o Brasil existia. Por causa das informações dos fenícios que passaram de boca a boca para meia dúzia de gente, chegou no ouvido deles e o Pedro Álvares Cabral veio para confirmar se a história era real. O que o mito de Raio Brasil diz? É uma ilha num local tropical, com muito calor, em que todo mundo anda nu, em que o sexo é livre, em que comida existe em modo abundante. É o Brasil. A lenda estava certa, é o Brasil. Bota as características de novo pra gente ver. É todo mundo nu. Isso. Sexo é livre, tem comida à vontade, tem bebida à vontade. Não existe qualquer tipo de obrigação. Então o carnaval é só a emulação do mito Raio Brasil. O carnaval brasileiro é Raio Brasil total. O pessoal diz que o nosso carnaval tem origem no Carnivale romano. Não é nada a ver, o nosso carnaval é muito superior ao Carnivale. Entendi, velho. Entendi. E aquela história de que quando eles chegaram, eles fizeram uma missa e depois... Uma putaria generalizada, que é típico dessa época também. Aliás, é tipo do soldado. Se você conversar com qualquer guerreiro, você vai saber que o ser mais devasto que existe no planeta é o soldado. Sim. Porque a vida do cara é um inferno. O cara vê a morte muito de perto e muitas vezes. Então o que resta pra ele? Beber muito, fuder muito e usar muita droga. Ele tem que fazer tudo muito. Ah, bizarro, né, mano? Agora imagina você pegar um barquinho, Batista. Olha pra trás de você, Batista. Você vai ver um barco azul aqui que é o maior. Sim. A vela era tipo 3 vezes maior do que isso. Não era muito maior do que isso. O pessoal idealiza os barcos dos navegadores. Era um troço 3 vezes maior do que isso. Socado de macho. Atravessando o oceano. Tipo, atravessando o continente. Eles ficaram 6 meses em alto mar. Vindo tempestade. Só macho dentro daquela bosta. Só macho dentro daquela merda. Fedendo, sem tomar banho. Aí eles chegaram... Comendo mal, comendo comida podre pra tentar se manter vivo. Aí eles chegam... Então, tem documentação histórica do tempo que levava? Era entre 3 e 6 meses, dependendo das correntes. 3 e 6 meses. 3 meses se desse tudo certo, que não foi o caso do Pedro Álvares Cabral. Pegou corrente marítima, pegou tempestade, deu tudo errado. Deu 6 meses. O Cristóvão Colombo foi pior ainda. O Cristóvão Colombo perdeu 2 caravelas no meio do caminho. Aí o cara chega aqui, tudo aquelas índias peladas, aqueles índios, tudo na boa. Porra, paraíso, meu irmão. Pô, isso aí deve ser bizarro, né? É Raio Brasil. Você chega num lugar, tem uns
tem uns malucos aí, tem seres humanos nesse lugar, tudo pelado. Deve ser sinistro, né? E aí tem uma parada que eu gosto sempre de contar, porque esquerdista adora aquele papo de o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Sim. Você sabia que eles não conheciam a roda em 1500? A roda tem 10 mil anos, Batista, eles não conheciam a roda. Sim. Que invasão é essa? Tipo, isso aqui era o suprassumo da bugrice. Não, e assim... Diferente dos impérios hispânicos, a Espanha sim invadiu. Sim, mas também lidou com povos indígenas muito mais agressivos também. E muito mais avançados, é por isso que eles eram agressivos, porque eles tinham uma civilização para defender. Sim. Tinham pirâmide, tinham estruturas prediais, tinham um milhão de coisas. Não eram os bugre que tinha aqui no Brasil. Cara, aqui no Brasil não estava na Ilha da Pedra, essencialmente, quando os portugueses chegaram. Aí tem outras lendas, Batista, por isso que eu dizer, a lenda de Rai Brasil, ela precisa complementar ela com todas as outras. Por que o rio Solimões se chama Solimões? Não sei. Tem quem defenda que é uma referência ao rei Salomão, Shlomo. E que o templo de Salomão teria sido construído inclusive com madeira e pedras preciosas tiradas do Amazonas. Sim. Que os fenícios iam de barco. Aí tem um relato na Bíblia que explica o acordo dos fenícios com o rei Salomão. Termina aí. A parte da Bíblia termina aí. Teve um acordo entre o rei Salomão e os fenícios. Os fenícios teriam tocado de barco até o Brasil, entrado pela foz do Amazonas, pegado um monte de pedra preciosa, madeira, o diabo, e levado para construir o templo do rei Salomão. É por isso que o rio Solimões se chama Rio Solimões. O Brasil é envolto em lendas grandiosas, muito grandiosas. Então, e aí, cara? Beleza. A gente é envolto dessas lendas, tem altas mitologias e etc. E o que a gente é hoje, assim, cara? Primeiro que ninguém sabe dessas mitologias, exato, o que já é uma fraqueza nossa. Eu tô falando aqui de coisas que ninguém nunca ouviu falar e que todo mundo deveria saber. Sim. Isso deveria ser ensinado em escolas. Nos Estados Unidos, os filhos da puta tem aquele History Channel que fica jurando que os Estados Unidos é uma fundação templária. Caralho, os Estados Unidos é um país protestante. Que porra é essa que eles são invenção templária? Pois é, velho. Nós somos católicos, né? Sim, mas eles investem nisso. Também faz parte de você ser grande, você investir em mitologias grandiosas. Sim. Primeira coisa, o que nós somos hoje, Batista? Hoje nós somos um país sem alma, que a alma foi castrada em 1988. Nós precisamos recuperar a nossa alma. A nossa alma é grandiosa, a nossa alma é do país que crescia a taxas chinesas nos anos 70. Sim. A nossa alma é do Juscelino Kubitschek, que disse: eu preciso de rodovia de fora do país. E eu vou fazer e foda-se, ele fez. Pois é, então, aí que tá, cara. Isso é impossível fazer na ordem de 88. Não, na ordem atual só tem um jeito. É pegar essa merda, rasgar, tacar fogo. O presidente Getúlio Vargas teve um momento muito feliz da vida dele, que foi a queima das bandeiras. Sim. Tem gente que trata isso mal até hoje, porque gera uma confusão dos diabos. Rolou de ser na mesma época dos nazistas, daí querem dizer que é a noite das longas tochas dos nazistas. Ah, merda, cria uma confusão do diabo. O que o Getúlio estava dizendo naquela queima das bandeiras? O Brasil não é um país autonomista, nós nunca fomos federalistas, nós não temos esse negócio de o Estado manda, não. Nós queremos um chefe central forte. E ele queimou as bandeiras todas. Hoje nós temos que fazer algo parecido, que é um ritual de queima da Constituição de 88. Assim que nós chegar na presidência, nós temos que... certo áudio aí. Nós temos que reunir o país em Brasília de preferência, porque lá começou, é lá que tem que ser exorcizado esse demônio. Lá começou, vamos pegar, jogar um monte de Constituição ali dentro e a fogueira vai subindo, é aquela coisa linda. E você vendo esse inferno terminando. E a partir de agora nós vamos começar a reconstruir como nós somos brasileiros. A ideia, o porquê que a pergunta que tinha aqui é se a gente está esperando um novo 31 de março. E o 31 de março que eu coloco aqui, não é a Revolução de 30 que eu coloquei, é porque me parece que o problema que a gente está tendo agora, nesse momento, é muito parecido com o que a gente tinha na Constituição de 46. Que a gente tinha um presidente completamente à mercê do Congresso. Né? E aí é justamente isso que o Sérgio Henrique de Abrantes estava falando lá quando ele falava sobre presidencialismo de coalizão. Que, cara, olha só, isso aí vai dar merda, o presidente não vai ter, vai ficar à mercê do Congresso, e aí vem uns cientistas políticos e falam, não, nessa Constituição tem uns mecanismos diferentes, que tem tipo,
tem MP, tem Sim, poder de veto. confia que os nossos brinquedos burocráticos teóricos Exatamente. vão dar conta da realidade, Exatamente. confia. Aí, o que aconteceu? Se a gente for pegar em números, né? No primeiro ano do governo Lula, ele conseguiu passar 98% das MPs. Nesse ano ele passou 27%. No primeiro tá passando ano. demais, tá passando demais. E aí, se a gente for pegar as emendas parlamentares que antes o executivo tinha que Você autorizar... sabe que os Estados Unidos não tem MP, né? Não, né? Não, eles têm um negócio chamado Executive Order. É 10 vezes pior que qualquer MP. Se o presidente não tiver um deputado no Congresso dos Estados Unidos, ele governa. Ele vai lá e... Com Executive Order. Não tem prazo. Não existe prazo. É Executive Order. O presidente mandou. Por quê? Porque sim, que o presidente mandou. Ele foi eleito pelo povo. We the people. Sim. Então, e aí? O que eu enxergo é que, assim, o que estava mantendo o Pacto de 88 era dar recursos pro... Tá tudo certo? Me deu um medo dessa cara feia que o Marx fez ali. É que o Marx, ele sempre tá assim, cara. Ele sempre tá com essa cara. Eu achei que tipo, implodiu o negócio. Pode ser, uma caipirinha ou uma cerveja. Caipirinha. Então mais uma caipirinha. O que eu tava falando? Ô, querido, cerveja. A caipirinha vai demorar 3 horas pra chegar. Então, cerveja, pede uma Amstel. O que é? Tem Heineken, Amstel e... Heineken. Heineken. Hã? Capaz, cara. A gente tá na praia, eu não posso... Ele quer cortar a parte do álcool, mas era bem o que faltava. Não pode ter isso contigo. Não, comigo. Álcool, mais um pouco ele vai pedir. Dá pra inteligência artificial tirar o bisoto fumando? Que não, essa coisa agressiva dele com cigarro na mão. É, velho, aqui é a realidade como ela é, galera. Eu não vou cortar, não, velho. Ô, inclusive, se tiver alguma pergunta pra fazer, todos vocês aí, vocês podem entrar e fazer uma pergunta, tá? Mas... Hã? Tá. Tu tem pergunta pra fazer? Tem? Fechou, então. Depois a gente faz. Tá, Na então... volta a gente compra. Não é. Realmente pra fazer. É só porque eu não comecei com o Valete Plus ainda, mas quando a gente tiver o Valete Plus, as perguntas do final do podcast vão vir de lá. Mas enfim, voltando. O ponto é esse. Tipo, eu via que essa burocracia parasitária que a gente tem hoje no Brasil, ela meio que se sustentava muito com base em emenda parlamentar. E aí, cara, a emenda parlamentar antes era só o executivo tinha que autorizar, depois virou impositiva e hoje já ocupa um quarto do orçamento discricionário. E tipo assim, tá chegando no teto desse orçamento já. Não dá mais pra aumentar, sabe? Hoje a emenda já é algo gigantesco, absurdo. E parece que vai morrer esse pacto. E eu quero entender, a gente vai ter um novo ciclo? Se tiver, como é que isso vai acontecer? Vai surgir um novo Getúlio Vargas ou algo do gênero? Qual que é? Entendeu? Então, Batista, o nó gordo... E outra, se surgir esse novo Getúlio Vargas, que princípios que ele vai estar emulando? Sabe? O que ele vai estar emulando? Ele vai... Esse papo de democracia liberal não vai rolar, aparentemente. Ninguém quer isso. Então o que vai acontecer? Então, pra mim, tudo é muito claro, assim, tudo é muito simples. Falta surgir o personagem. O Gramsci tinha uma frase que eu adoro. O velho já morreu, mas o novo ainda não nasceu. O novo ainda não nasceu. E aí me dói falar isso, que nós somos da missão, nós acreditamos no MBL desde o início do MBL, mas o fato é que nós ainda não oferecemos o novo. E eu vou te explicar por que nós ainda não oferecemos o novo. Aí é um problema da nossa gênese uspiana. Nosso líder maior, Renan Santos, estudou na Sanfran. Ele tem o espírito uspiano. E o uspiano acredita numas lenga-lenga que não fazem sentido nenhum no Brasil. Espírito coletivo, ordem institucional, tudo isso é bobagem. Só uma coisa importa no Brasil, Batista. Se mencionou essa coisa agora, é o Getúlio. Os princípios que regem o Getúlio são acessórios. O difícil é ter o Getúlio. O difícil é ter o homem. É o homem. Por que o bolsonarismo se impôs sobre nós? Nós estávamos certos em 2016. Batista, sem o MBL não existiria impeachment em 2016. Perfeito. Pouca gente conhece a história de bastidor. Bolsonaro tentou implodir, o PSDB tentou implodir, o Temer era contra. Eu conto essa história em live, ninguém acredita. O Temer lutou até o fim contra o impeachment. O Temer aceitou negociar impeachment quando se tornou inevitável. Ele foi até o fim tentando ser contra. O impeachment só existiu por causa do MBL.
E por que o MBL não colheu os frutos em 2018? Por que não foi um presidenciável nosso, que foi o Bolsonaro, que era contra o impeachment? Por motivo simples, nós não produzimos o homem. Nos falta o homem. O Brasil é movido ao homem forte. Volto a repetir. Alemanha com Bismarck, Itália com Vittorio Emanuele I, o próprio Garibaldi, que veio aqui do Brasil com a experiência de luta na Farroupilha, vai para a Itália e ajuda a vencer. Sim. Então, povos latinos, uma parte dos povos germânicos, bárbaros, precisam do líder forte. O Brasil precisa do líder forte. O que o Brasil clama nesse momento é: quem é o cara que vai levantar a mão e dizer é comigo? O Ricardo, um tempo atrás, ele teve uma sacada genial. Para mim, é a mais genial que ele teve. Todas as teorias dele eu acho uma bosta, especialmente a defesa dos muçulmanos. Mas ele teve uma sacada memética genial, que é do General Roberto. Sim. Essa é genial. É o General Roberto, que ninguém sabe quem é, eu não sei, eu não tenho nem ideia, que tá em casa um dia. O que o Mourão foi em 64. O Mourão não era um dos grandes conspiradores. Tinha um grupo de conspiradores que reunia Castelo, Costa e Silva, Golbery, um monte de gente, financiado pelos Estados Unidos. Essa galera nem conhecia o Mourão. O Castelo ficou puto quando o Mourão tirou as tropas em Minas e saiu marchando. Militarmente era irracional o que o Mourão fez. Porque ele foi por Juiz de Fora. Você conhece Juiz de Fora? Não. Cara, uma serra. Imagina você subir, eu vou te atacar, Batista, pela Serra do Rio do Rastro. Conhece a Serra do Rio do Rastro, sim, né? Você já subiu ali. Sim, sim. Cara, qual que é a chance de eu ganhar? Tipo, é só você se entrincheirar lá em cima e ficar atirando pra baixo. Não precisa fazer força. Sim. A Serra de Juiz de Fora é isso. Entendi. E o Castelo, quando soube que o Mourão tinha saído com as tropas de Juiz de Fora e vindo, fudeu. Esse filho da puta fez essa merda, o Jango vai mandar bombardear e acabou. E nós nunca mais vamos conseguir derrubar esse filho da puta. Ele não contou que o Jango era um homem sensato. Eu gosto do Jango. Pessoal, eu acho o Jango um bosta porque ele tensionou demais, não precisava. Mas, por outro lado, ele fez uma leitura de conjuntura maravilhosa. O Brizola, por exemplo, queria que ele fizesse uma guerra civil. Ele disse que não bastou o que aconteceu na Coreia, porque hoje a gente chama de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Sim. Até a guerra era só Coreia. Não existia Coreia do Norte e Coreia do Sul. Sim. Ele disse, tá, eu desencadeio a guerra civil aqui. No Nordeste eles tomam, porque vai descer um navio americano lá, tá muito perto deles, eles metem avião por cima. Não aguentamos aqui no Sul e no Sudeste, na época era o contrário. Hoje a gente tem esse negócio de nós aqui do Sul, os nordestinos filhos da puta que vão com o PT. Sim. Na época era o contrário, o Nordeste era de direita e nós era de esquerda. E daí, tipo, nós aguentamos aqui no Sul e no Sudeste, e eles lá em cima e daí nós rachamos o Brasil no meio. Quantos milhões de brasileiros morreram no meio do caminho? E aí ele preferiu meter o pé e ir embora. Acho que foi uma atitude grandiosa. Respeito o cara que sabe quando recuar. Aliás, coisas que o Alexandre não sabe. Ele vai descobrir em breve que ele tá cometendo um erro com a vida dele. Sim. Mas o Jango soube. Tem uma história dessas fofocas maravilhosas. O Jango desce em Porto Alegre e ele veio conversando por rádio com o Brizola dentro do avião. E falou pro Brizola no rádio, não vou reagir, não, você não tá autorizado, não atira, porque eu não estou autorizando. Quando eu descer aí, nós conversamos. Quando o Jango desce do avião presidencial, o Brizola tá esperando embaixo com uma calcinha. Pega, veste e sai, puto. Tá, então é isso, assim, o Brasil tá esperando... precisa do homem forte, o Brasil tá esperando o cara que vai bater no peito e vai dizer, é comigo, deu essa Constituição uma merda, nós vamos fazer uma nova. Aliás, Batista, vou trazer aqui de antemão, eu tô preparando um artigo, faz 3 semanas que eu tô preparando esse artigo, eu começo a escrever ele, eu paro, eu começo e paro, que é sobre a Constituinte. A primeira resposta de todas é, a Constituinte, ela é debatida ou ela é outorgada? Eu sou contra debater, porque foi o debate de 88 que permitiu que todos os lobbies operassem e criassem esse Frankenstein. Então, eu acho o seguinte, nós ganhamos, Cristiano Beraldo eleito presidente, ganhamos a eleição, Beraldo convoca a Constituinte, são 2 perguntas. Primeira pergunta é, você quer uma Constituinte nova? Segunda pergunta, é outorgada ou é debatida? Outorgada seria só... Ele vai reunir os especialistas dele, vai escrever uma Constituição e vai dizer, minha Constituição é essa, não tem debate. Você diz se sim ou não, é simples. E o que você acha que o homem cordial brasileiro acharia disso? Amaria, porque ele teria o líder forte.
Mas precisaria ser um líder forte. É o líder forte. O que esse líder precisa fazer para provar que ele é um líder forte? Não tem muita coisa, o Bolsonaro não fez nada e provou. O brasileiro cordial foi pra rua. Batista, o que foi aquilo em 2021, bicho? Ele botou 1,5 milhão na Paulista. No 7 de setembro. Isso. Sim. Se ele quisesse ali, ele faria o que ele quisesse. Faltou ter bola. Faltou bola ali. Faltou o homem forte. Era um fraco se pintando de forte. Era um bosta mentindo que ele era machão. Eu nunca mais vou responder, Alexandre de Moraes. Ai, desculpa, foi mal, tava doidão, bebi demais. Foi mal aí. Prometo nunca mais, tio Temer. Eu não faço mais. Ah, tomar no cu. Puta que pariu. Bicho, com 1,5 milhão de pessoas na rua comigo. Negão, mas nem o demônio me para. Cara, entendi. Bom, ô João, quer fazer sua pergunta? Cola aqui então, vem em algum dos microfones e faz sua pergunta. Você vai ter que Antes de aparecer você aqui. fizer a pergunta, João, em caminho de paca, tatu caminha dentro? Não, jamais. Tatu caminha atrás, então. Jamais. Vem qualquer um aqui, vem no meu aqui. Vem no meu, Batista, que conversa estranha. Galera, tudo bem? Quanto tempo tá? Hã? 1h15. 1h15? Ah, tá de boa ainda. Vamos lá, 3 perguntas pra você, meu caro bispo. Porra, era uma, o cara já vem com 3. Você viu como o brasileiro é folgado? Era uma pergunta por cabeça. Entendi. Claro, porque eu sou, antes de mais nada, torcedor do Colossal Esporte Clube Vitória, então... Time de puteiro, prossiga. Perfeito, vamos lá. Minha primeira pergunta é: você tem sido um ardoroso defensor da nova Constituinte aqui do Brasil. Você acha que esse processo deve ser transitivo ou totalmente disruptivo? A minha segunda pergunta seria que diz respeito também à cultura de massa durante governos autoritários, principalmente quando estamos num período ditatorial, um período de exceção. Sempre existe um afago coletivo para a população esquecer do que está acontecendo. E aproveitando esse ensejo, essa praia aqui está lotada de argentinos, né? Invadida de argentinos, então existiu uma coisa na Argentina e aqui no Brasil também durante os anos 70, que foi a expansão, né, do futebol como política de Estado e tudo mais. Principalmente no que diz respeito à construção de estádios públicos, né, durante a ditadura dos anos 70, lá na Argentina também. E até recentemente, quando os Kirchner governavam a Argentina, eles quiseram transmitir o programa, o campeonato argentino, a totalidade do campeonato. Eles transmitiram, eles não quiseram, eles transmitiram. Isso, perfeito. Então, como é que você vê essa relação? Populismo e a utilização de conforto, sabe? De alguns afagos para a população. E a minha terceira pergunta é: você falou recentemente, agora, mais pro final do podcast, você falou do Nordeste nos anos 90 ser chamado de... 60, não era 90? 90 também, que elegeu Fernando Henrique Cardoso. Sim. E o mote da época era que o nordestino ele votava em coronel, quando na época, na década de 90, era legal votar no PT, certo? Então, como é que você vê isso? O nordestino tem essa culpa de carregar esse fardo? Apenas para fazer um pecha? parênteses, você estava errada. Acabaram de jogar o primeiro barco para dentro, estão botando o barco na água. Você não prestou atenção agora, eu vi que você era um pouco. O que é? A Jéssica tava puta a hora que mandaram nós sair dali. Sair da frente dos barcos, não precisa, nem vão botar esses barcos no mar. Agora? Já botaram 3 enquanto nós tava aqui falando. Eles botam... Eles estão tirando a rede agora? Faz mais sentido, eu acho. A gente tava ali com a cadeira verde, ó. Olha quando que ela veio pra cá. Vamos por partes, como diria Jack Stripador. A primeira pergunta era do que mesmo? Sobre a Constituição, nova Constituição. É disruptivo, não existe essa conversinha de devagar. Filho, não tem ombro.
Só cabecinha. O Batista é jovem, ele nunca escutou a expressão só cabecinha. Cabecinha não tem ombro, não tem papinho magro. A segunda era o quê? Sobre o afago que governos autoritários... Ah, tá. Não, cara, futebol é sagrado. Se o governo quiser meter dinheiro no futebol, eu sou a favor em qualquer circunstância, desde que o governo não se meta no futebol. Na Argentina se meteu e faliram o futebol argentino. Acabaram com o futebol da Argentina. Aí construíram estádio para não jogar competição nenhuma, para apanhar de todo mundo. A economia de mercado ela não funciona porque tem uma teorização sobre a economia de mercado. É porque 1 mais 1 é 2. Sim. É simples. Sim. No Brasil tá dando certo porque o capitalismo tá imperando no futebol. E a terceira era... Sobre o Nordeste carregar o fardo. O Nordeste carrega o fardo de ser o Brasil. O Nordeste é o Brasil. Aí uma longa conversa, aí daí um podcast inteiro só sobre isso. O Nordeste é o Brasil. Mas fale sobre isso aí. O Brasil foi inventado no Nordeste, o Brasil foi criado no Nordeste. O que há de bom no Brasil vem do Nordeste, o que há de ruim no Brasil vem do Nordeste. Nos dois casos. Nas duas não tem coitadinho também. A miséria vem de lá, a apologia ao coitadismo vem de lá, a riqueza também vem de lá e o patrimonialismo, que o Orlando Lima, se tiver vergonha na cara, uma hora ele vai elaborar a teoria em profundidade, é uma teoria que eu meio que soprei no ouvido dele. Eu defendo o patrimonialismo, Batista. E explico. Tem alguns historiadores modernos que estão falando sobre a questão da escravidão. Você acredita que todo senhor de engenho saía espancando escravo? Pense o seguinte, um escravo custa o que custa um carro popular hoje. 100 mil reais. Se o teu carro der problema, que carro que você tem, Batista? Tem um Up. Um Up. Teu carro deu problema. Teu carro deu problema. Você saiu dando chicotada nele porque ele deu problema? Não. Você pegou um porrete e saiu quebrando o teu carro porque ele deu problema? Você leva no mecânico. Ah, porque o senhor... Isso se aplicava em alguma medida aos Estados Unidos, porque o anglo-saxão esse sim é racista. Português nunca foi. Português, é por isso que eu sempre conto a história da primeira suruba. Português chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi comer uma índia. O anglo-saxão ele nunca comeu uma preta, não existe raça mestiça nos Estados Unidos. O que tem de mestiço hoje lá é latino, migrante. Porque o anglo-saxão médio, ele tem nojo, é racismo profundo. E isso a tese não é minha, antes que estejam dizendo aqui que eu estou inventando. Gilberto Freire escreveu isso em Casagrande Senzala. Casagrande Senzala. É a prova do racismo atávico do anglo-saxão e do nosso antirracismo. O brasileiro não é racista. O brasileiro, se vê uma negrinha gostosa, me dá... Quero. Aquela frase lá, né? Quero. Frase, é tipo assim, pra você ver se alguém é racista mesmo, você bota uma negra gostosa na frente dele. E o anglo-saxão você bota a negra gostosa e ele não quer. Ele não toca, ele sente nojo, é profundo, é um negócio... Mas isso é do povo ibérico ou português, em geral? A província ibérica inteira se misturou ali com os muçulmanos e fez um bem bolado. É dos dois lados. Então, obrigado, Bisoto. O espanhol é um pouquinho mais racista que o português. O espanhol é um pouquinho mais racista que o português. O português, na média, é bem menos. Sim. Cara, assim, ó, o que tinha de tema do podcast, eu acho que foi. Mas, assim, a gente tá em 1 hora e pouco ainda. Dá pra conversar mais, né, velho? Você quer falar alguma coisa, Flávio? Ô, Bisoto, o Klaus mandou uma mensagem pra você. Lê aqui, ó. Isso é ele que tem sacrifício, só ele pode fazer, eu não posso fazer isso pra ele. O Bisoto, o Klaus mandou bem assim. Manda o Bisoto. Não! Qual foi, velho? Eu vou botar isso no podcast, cara. Não pode, velho. Você viu que eu salvei a tua transmissão. Vou até do jogo já, né? Tá há muito tempo já, ainda não. Cara, enfim, aí, beleza. Como é que nós salvamos o Brasil entendendo as coisas básicas do Brasil, Batista? O Brasil precisa de um homem forte, primeira coisa. Não é só o Brasil. Nós também temos que parar com essa coisa, só no Brasil. Não. Brasil, Espanha, Portugal, países latinos do modo geral. A figura do César é um negócio tão forte que, veja, na Alemanha eles chamam o líder de Kaiser. Na Rússia eles chamam o líder de Czar. São corruptelas de César. Sim. Então é da natureza humana.
São tribos que se reuniram, se juntaram de modo aleatório e para funcionar precisa do César. O que nós precisamos buscar é o César virtuoso e jogar fora todo esse arranjo institucional que é um arranjo, o 88, com a sua mistura esquizofrênica de União Soviética e Estados Unidos, é a tentativa de negar o César pela direita e pela esquerda. Entendi. E, cara, o César é tão necessário que os americanos foram atrás do César. Mas ela é algo muito característico dessa ordem liberal, que é tentar, ao invés de botar um líder forte no poder, você botar uma burocracia impessoal, não é isso? E uma burocracia que é suja, que é rasteira, que vai fazer merda. Claro. Porque não é assim, não é que as pessoas dessa burocracia sejam más. Nós temos que ter isso claro. É a ideia, aqui no Brasil a gente confunde muito isso e nós fazemos merda por isso. Ah, prendemos os petistas, está resolvido o problema. Não, não tá. Porque aos petistas sucederão outros. Virão novos no lugar e ocuparão o lugar e farão mais merda, ou talvez pior, porque daí aprenderam com os erros deles e farão pior. Então, o problema não é pessoal, é de ordem. É não deixar existir uma ordem burocrática independente do César. É garantir que a escolha do César seja livre. Os Estados Unidos entenderam muito isso. A escolha do César é livre. Cara, mas será que não é muito perigoso a gente botar um César para comandar tudo isso? E aí, que nem falando só de Brasil, mas falando dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos fez isso agora. Exatamente. Botar um César para comandar esse nível de tecnologia que a gente tem hoje, talvez a gente, cidadãos meros mortais aqui, não... Não, pelo amor de Deus, vai tomar no teu cu. Se repetir mais uns cidadãos nessa live, nesse podcast, eu levanto e vou embora. Cidadãos. Cidadãos meros mortais. Puta que pariu, cidadãos não. Essa foi foda, mano. Cidadãos meros mortais aqui, a gente não tem nem, sei lá, capacidade de entender a tecnologia que tá por aí, botar na mão de um César. Mas aí, Batista, né, aí eu vou chegar num negócio que é triste, mas é a realidade. Já tá na mão do César. Sim. A tecnologia atual tá na mão do César não eleito. Os satélites são do Musk. A Starlink é do Musk. Nem o Trump, não é eleito. Não tem controle nenhum. Se o Musk resolver desligar, ele desliga. A IA, se ele resolver desligar, ele desliga. Isso já não é mais um problema debatível. Aí pra voltar a isso, bicho, daí é uma revolução tecnológica em sentido anti-horário que eu considero inviável, é impossível. Não vou fazer a tecnologia. Seria o sindicato dos datilógrafos tentando impedir o computador de vir. Não vai rolar. Então aceita que dói menos. Pois é, cara. E aí a gente entra em outro ponto, né? Cara, aí a gente já tá fugindo totalmente do sentido da live, mas... nem a live, na realidade, né? É um podcast. É um podcast. É que é assim, cara, eu tô lendo o livro que o Renan tá pirado agora, que é o livro do Peter Thiel. Quer dizer, eu já li, terminei faz um tempo. Fui eu que mandei todo mundo ler Peter Thiel. Do 0 a 1 lá, sabe? Sim. E aí ele termina o livro falando de 4 possibilidades que a gente teria no mundo, né? Uma seria justamente essa ideia de você ter sempre crises e depois uma pujança, crise. Um platô, isso, é isso. E outra é a ideia de que você tem um progresso infinito. Não, essa ideia tá errada. Exponencialmente. Isso não existe. Distopia futurista em que a gente não consegue nem imaginar o que vai vir aí no futuro. Não, isso não existe. Ou uma ideia de que a gente vai ter um aumento exponencial e algo vai acontecer. E talvez essa seja uma ideia mais parecida com aquilo que a gente entende do cristianismo. Porque se o rei vai voltar a estabelecer o seu reino, então... uma hora, né? Ele que a gente conhece. É ele que vai dizer. A minha tese é uma mistura das duas. Sim, sobe, desce, até que Jesus volta e diga, deu. É com ele. Mas e com a tecnologia que a gente tá hoje? Que evolui mais do que a gente consegue acompanhar praticamente. Sim. Não é meio difícil de acreditar nesse mundo que tem uma constante de vai e vem? Assim? Não. Você nunca viu as descobertas arqueológicas na antiguidade?
claramente nunca viu. Se visse, saberia. Cara, tem hieroglifo em formato submarino e de helicóptero. Eu acho muito provável que eles tivessem submarino e helicóptero. Como tem miniatura aqui na Colômbia, num período pré-colombiano, pré-Cristóvão Colombo, de avião. Em algum momento colapsa. É o vai e volta. Batista, não precisa muito. Se desligar a tomada de energia elétrica, acabou toda essa disruptura tecnológica. Acabou IA, acabou tudo, acabou, vamos mudar o mundo. Não, acabou. É só desligar a energia. A tempestade solar não precisa muito. Eu acredito... O GPS, por exemplo, já dá um Fudeu. absurdo. Não, desligou a energia elétrica, bicho. Nós morremos de fome. São 8 bi hoje. Vira 2 bi em 2 anos. Vai ser mortandade em massa. Sim. Então, assim, eu sou... Você acha que a gente tá caminhando pra algo absurdo assim? Eu acho que pode acontecer muito fácil. Eu tô muito tranquilo com isso, porque eu acho que pode acontecer muito Como é que fácil. você vê todos esses pontos de tensões aí que a gente tá tendo no mundo afora? Eu não me preocupo muito com política, pra ser bem sincero. Me preocupo mais com a natureza. Pro sol dar uma tempestade solar e derrubar tudo, teve 1800 e alguma coisa. Os Estados Unidos tinham recém-inventado o telégrafo. Queimou todos os postes, saiu pegando fogo nos postes de telégrafo. Ficaram meses no escuro. Cara, isso foi 1800 e alguma coisa. Não tinha dependência tecnológica nenhuma. Se acontece aquilo hoje, fudeu. Mas assim, num nível que eu só vou tentar achar um carro pra chegar em Caçador, me esconder no meio do mato, pegar o que eu puder de comida, que fudeu, literalmente. Vai energia elétrica, vai comunicação, vai tudo. Então o Pedro Deirô tá se prevenindo certo. Pedro Deirô, ele tem um QI um pouquinho mais avançado que o meu. Eu não sei se ele fez teste QI, o meu deu 145. É um trauma meu, eu tenho trauma com o meu teste QI. Faltou 5 para eu bater o Einstein. O Einstein é 150. Eu tenho esse trauma, carrego isso comigo. O Pedro Deirô, eu acho ele mais inteligente do que eu. Pedro tá com a vida resolvida. Se der, Fazendo uma comunidade autossuficiente. Ó. se der toda merda, ele tem tomate e ovo. Vai viver de tomate e ovo. Tá bom, né, velho? Fazer um omeletezinho ali com Omelete show de bola. Tá top, velho. Porra, você comprou o tomate dele lá no... Pior que não. Mas é um inútil. Cara, muito bom. Top. Pior Nossa. que todo mundo que Comprei comprou, tomate, comprei ovo. Comprei os dois. todo mundo que comprou Top. falou que é muito bom, né? Top. Comprei o tomate do nosso querido Pedro Deirô. O sonho do Batista é ter 2 tomates do Pedro Deirô na boca. É isso. Bom, é isso que eu tinha pra conversar. A pergunta inicial é igual a do Ricardo. O do Ricardo era pra gente. O podcast foi sobre mais hobbies, menos meses. Porque uma vez ele falou essa frase e eu falei. Talvez dê alguma coisa esse podcast. Aí a gente foi, ó. A gente ficou falando sobre isso durante 2 horas. E. Cara, o que eu tinha pra falar desse tema, se a democracia liberal é compatível com o Brasil, acho que a gente já falou. Não. Simplesmente Não porque ela é artificial. Na verdade, ela só é compatível pro povo pro qual ela foi criada, que é o povo anglo-saxão. Assim como eu acho que o tipo de organização política que funciona pra nós, não funciona pra eles. O que funciona pra China não funciona pra nós. O Brasil precisa se libertar dessa coisa de transposição mecânica. Ah, não, funcionou ali, vamos copiar e colar. Não faz isso que vai dar merda. Pode ser chinês, russo, americano, o que for, vai dar merda. Entenda a nossa própria história, entenda o povo brasileiro e aí funciona. Então, provavelmente o mundo que está fugindo dessa ordem pós-45, de exportar a democracia liberal para os outros, vai ser um mundo onde cada um cuida do seu próprio cu. Aí. Pastor Sandro Rocha, cada cachorro que lamba sua caceta. É isso. Bom, fechou. Você tem alguma coisa mais para falar? Eu tenho Archo e o Getúlio, pelo amor de Deus, eu tô procurando ele faz 20 anos, Archo e o Getúlio. É isso, galera. Então, para resolver o Brasil, a gente tem que achar um novo Getúlio.
talvez um novo, nos moldes de hoje, um Bukele brasileiro. Isso. Isso aí. Porque é isso que tem que ser resolvido, né? O Bukele é o Getúlio. Resolver essa O Bukele é o Getúlio. Ele entendeu o principal problema do seu povo, foi lá e resolveu. Cara, inclusive eu queria falar sobre isso, só uma parada a mais, que assim, quando tava tendo uma imigração europeia pra cá absurda, já tinha piratas na nossa costa, né? Sim. Tinha um monte de pirata na nossa costa que... Será que a gente não tem um negocinho aí com crime, assim, cara? Assim, o nosso povo, ele... Talvez a parte que o Sérgio Bartolanda fala do aventureiro, de procurar um caminho alternativo ao trabalhar duro, igual a gente era. Não. Aí é o uspianismo do Sérgio Buarque de Holanda falando. Eu odeio a USP, a propósito. Que fique registrado. Tá. Por mim, a primeira medida de um presidente da República decente é botar uma bomba na USP. Quem tiver lá dentro vai, e quem não tiver não entra mais. Tá. Não tem... Cara, você pesquisa o que foram os corruptos do Tammany Hall em New York entre os anos 20 e os anos 50, início dos anos 60. Tammany Hall em New York. Criou-se um negócio no Brasil, e aí é muito fruto da nossa síndrome de vira-lata. Só no Brasil tem bandido, só no Brasil tem corrupto, só no Brasil tem ladrão. Cara, os Estados Unidos é uma nação de ladrão. Tem muito mais pirata lá e com altos postos do que jamais passaram na costa brasileira. Lá em cima tinha mais coisa pra saquear, aqui embaixo tinha pouco. Aquilo é um povo de ladrão, nós não. Fará que essa vira-latagem. E o Sérgio Buarque de Holanda é uspiano. Os uspianos, eles estão sempre nessa bosta. O Brasil deu errado, o Brasil não presta, o brasileiro é ruim, mau, sujo. Manda merda de cu. Criaram essa bosta da USP nos anos 20 para dar um título por um genocida pior que Hitler. O rei Leopoldo da Bélgica. Psicopata, assassino. E acham bonito a universidade que tem. Vão tomar no cu. Eu conheço o passado de vocês. Se quiserem eu conto. Continue enchendo o saco. Se quiser falar mais sobre a USP aí, eu tô à vontade. Deixa os uspianos reagirem. A cerveja não terminou aqui, né? Batista, aproveita esse sinal de podcast, usa ele, deixa os uspianos reagirem. Eles vão me chamar de analfabeto, dizer que eu não tenho formação. Reajam que aí eu conto o passado de vocês. Eu conheço o passado da USP. Bom, então a gente finaliza o podcast por aqui. Quer fazer alguma pergunta? Ninguém quer fazer alguma pergunta a mais? Então a gente finaliza o podcast por aqui. Esse foi o segundo episódio do A Jornada Podcast. E como vocês viram, galera, é isso que eu quero nesse podcast. Eu quero trazer sempre um lugar diferente. A gente está na praia, aqui, tomando uma cervejinha, tomando uma caipirinha e trocando ideia sobre assuntos aí que vieram à minha cabeça. Fechou? Quer despedir? Quer falar alguma coisa? Tchau. É isso aí, galera. Tamo junto, vão pra cima aí, se inscreve aí, dá o like, compartilha isso aí. Vamos pra cima.